Hebreus, capítulo 7. Deixa eu contar um pouquinho mais da minha infância, né? Vocês sabiam que eu já tentei ser jogador de futebol? O Chico riu, mas ele já tomou uma caneta minha, então você fica quieto, tá? O André também riu e já vi ele caindo também jogando futebol, então o meu sonho não era possível, mas também não era loucura. Eu cheguei a fazer teste no Fluminense e tudo, porque na minha rua... Vocês estão rindo, deixa eu pregar, gente, por favor. Na minha rua morava um olheiro do Fluminense, um ex-jogador, né? Seu Vitor, a gente chamava ele. Ele machucou o joelho durante sua carreira e ele levava a meninada para fazer teste na base do Fluminense. Eu fui 3 vezes, né? As 3 vezes eu fui reprovado. Mas era um sonho, né? Qual criança no Rio de Janeiro, São Paulo, nunca sonhou em ser jogador de futebol, né? Toda várzea tem um futebol acontecendo. Mas não é sobre futebol necessariamente que eu quero falar, mas sobre o tipo de, eu diria, ênfase que a cultura, não só do nosso tempo, mas em toda a história da humanidade, deu ao atleta, ao atletismo. Desde a Grécia Antiga, o atleta sempre foi visto como algo excelente. As grandes provas, os grandes nomes do atletismo, as Olimpíadas, não é, que param o mundo muito mais hoje do que a própria Copa do Mundo, né? Por causa justamente do que exige uma vida profissional, de atletismo profissional, né? Vocês sabem que Muhammad Ali, o lutador de boxe pugilista, nos anos 80 ele teve o seu nome em literatura mais do que... Eu vou voltar aqui. Escreveram sobre o Muhammad Ali nos anos 80 muito mais do que escreveram sobre Jesus. Vocês entendem isso? Não é que ele era mais importante ou deram mais importância a ele. Essa comparação ela é fruto de uma pesquisa porque se escreveu muito sobre aquele cara por causa dos feitos e das conquistas. O próprio Pelé parou uma guerra na África, numa ida sua, a guerra parou para ver o Pelé. Em alguns lugares, o atleta ele é visto como um referencial, por exemplo, na Argentina, o próprio Maradona. O Maradona, se quisesse, enquanto vivo, concorrer à presidência, certamente ganharia. E a pergunta que se faz hoje, isso é bem interessante, por que o atleta sempre foi visto de maneira especial? Não sei se você sabia, mas o Cristiano Ronaldo, jogador português, ele tem mais seguidores no Instagram, são milhões, não é? Do que o artista de Hollywood, o ator de Hollywood, que é o The Rock, aquele fortão, né? Que hoje em dia é um dos mais seguidos, né? nas redes sociais. O Cristiano Ronaldo tem muito mais que esse cara, tem milhões, assim, a perder de vista mais do que esse cara. E parece que a resposta é, na história da humanidade, o atleta sempre foi visto como algo que no esforço, no preparo, na força de vontade, no tipo de vida que leva, de restrições para alcançar objetivos, como algo que nós gostaríamos de ser. Parece que é realmente isso que significa pra gente. O atleta é o exemplo que todo mundo deveria seguir dentro do que é o universo do treinamento, da força de vontade, de alcançar objetivos, de superar. Então tudo isso parece que está intrínseco na figura do atleta até os dias de hoje, né? Mesmo sendo o herói brasileiro do futebol hoje, o Neymar, né? Que já não é mais uma figura muito viril de jogador. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque parece que assim como o atleta é um referencial de algo a ser atingido, né? O livro de Hebreus vai falar sobre algo que não poderia ser atingido, embora se buscasse, mas que só é pleno, completo na figura de Jesus. Isso é o sacerdócio. Vamos ler então esta passagem tão interessante. Eu poderia dizer para você que é uma das mais interessantes do livro de Hebreus, apesar do livro ser todo interessante. No capítulo 7, versículo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente Rei de Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como este homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Até o versículo 10. Pois então, nós, no nosso estudo, na nossa sequência aqui de estudos no livro dos Hebreus, nós percebemos que o capítulo 5 começa o argumento do autor sobre a supremacia de Jesus em se comparando com o sacerdócio levítico. Ele interrompe, o seu argumento, ele diz que muitas coisas ele teria para dizer ainda sobre esse assunto, mas aquela igreja havia se tornado lenta na compreensão. Versículo 1 do capítulo 6, ele continua a sua exortação quanto ao afastar-se da profissão de fé que eles haviam dado sobre Jesus ser o Messias. Ele fala dos perigos desse afastamento, e depois dele fazer essa exortação, como é um modelo de literatura do livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 1, ele retoma o argumento sobre o sacerdócio de Jesus. Você pode, por exemplo, ler capítulo 5, versículo 14, que ele vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. E aí o 6.1 ele retoma, assim deixa, desculpa, não é aqui, ele vai falar sobre o abandono, e é na verdade 6:19 e 20, que ele vai falar sobre o Melquisedeque, o 20 especificamente, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui ele retoma então o assunto Melquisedeque, capítulo 7, versículo 1, como nós lemos. Antes de eu falar do tipo de argumento que ele está usando aqui para os seus compatriotas, o sacerdócio, como nós vimos no capítulo 5, era a figura central dentro da religião judaica. Nós vimos isso no capítulo 5. O sacerdote, ele era assumido através da descendência, não é? O primeiro sacerdote foi Arão, lá no período de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito, e os sinais da parte de Deus, como a abertura do mar, as pragas, tudo aquilo acontece. Arão então vai ser ordenado sacerdote. A partir de Arão, todos da descendência de Arão serão sacerdotes. Na verdade, você vai ter uma linhagem acontecendo, e vai chegar um momento que a descendência de Arão é muito grande, como no período de Jesus, e aí se fazia uma escala e sorteio para ver quem, em sendo sorteado, seria aquele que faria o sacrifício do dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era um dia no ano, em que o sacerdote fazia um sacrifício por ele e pelo povo, não é? Isso era rodízio. Mas o sacerdote também tinha
uma tarefa, uma função de acompanhar, de julgar, de interceder pelos seus. Então, Arão, ele é ordenado, né? O primeiro sacerdote, depois vem a linhagem de Arão. No período de Jesus já há um rodízio, né? E aquele que era o sorteado, a maneira que eles faziam, iria fazer esse trabalho no templo. Mas o livro de Hebreus, capítulo 5, diz algo bem interessante para a gente. Ele diz que o sacerdote teria que ser alguém que se compadecia, né? Ele se compadecia do outro porque o outro era tão pecador quanto ele. Então, ele era um representante do homem diante de Deus. Ele representava o homem pecador, falho, diante de Deus. E representava Deus para o homem. Era uma função dupla, né? No sentido de representar o homem para Deus e apresentar Deus para o homem, que é chamado até hoje de pontífice, né? Mediador. O sacerdote é aquele que mediava, fazia o meio de campo. Ele não era mais santo que ninguém, ele era tão pecador quanto, mas ele ali tipificava toda a raça humana e fazia o papel da intercessão. Então, longe do sacerdote ser somente aquele que apaziguava um Deus irado, ele era alguém, na verdade, que intercedia pelos seus. Ele era alguém que, por causa da sua condição de pecador, se identificava com a raça humana. E em se identificando, ele apresentava para Deus suas petições, sua intercessão, e Deus ouviria ou não ouviria. Mas o papel do sacerdote era realmente essa representação da humanidade e realmente uma pessoa que falaria na autoridade de Deus no dia a dia, nos problemas assim que eles iam surgindo. A pergunta é, o homem precisava de um sacerdote? É uma pergunta curiosa, porque Deus desejava se aproximar do homem, óbvio, por isso se revela. Mas ao mesmo tempo a condição do homem não era propícia para que Deus se aproximasse, por causa da queda, por causa do pecado, por causa das transgressões. Então o que está acontecendo no mundo antigo, né, na revelação de Deus, Deus está trabalhando para apresentar algo perfeito na frente. Então, todo o sistema sacrificial já foi dito no próprio livro de Hebreus. Paulo também fala que não servia para perdoar pecados. Aquilo nunca perdoou pecados de ninguém, mas era tipo, né, sombra, como o autor de Hebreus vai dizer, de algo perfeito que iria ser apresentado ao homem. Então, o sacerdote fazia esse papel de mediação. Deus organizou assim, porque algo maior iria acontecer na frente. Pois então, e aí nós percebemos o porquê do autor de Hebreus agora está focando na ideia do sacerdócio. Ele sabe que a figura do sacerdote é importante, ele sabe que os seus conterrâneos judeus cristãos aqui viviam, não é, toda a sua vida religiosa, aí quem sabe, sendo envolvida o tempo todo pela vida cerimonial e os sacrifícios e os cerimoniais sacerdóticos e a intervenção, tudo isso é muito comum para eles. Mas ele vai dizer agora para esses homens que Jesus ele não é somente superior aos anjos, Jesus não é somente superior a Moisés, mas Jesus também é superior ao sacerdote. E aí começa o seu argumento. Tendo dito isso, a citação de Melquisedeque aqui é em referência a Gênesis. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis 14. Nós vamos dar uma lida bem rapidinha para o contexto do que está acontecendo aqui. 14 a partir do 18. É uma passagem bem curta, que diz assim. Acharam aí? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A passagem é essa. Não há outra citação no livro de Gênesis deste personagem Melquisedeque.
Mas o que é elementar na citação do autor de Hebreus é que o Melquisedeque, ele vai surgir no momento em que Abraão havia derrotado a guerra dos 5 reis. Se você der uma recapitulada, o sobrinho de Abraão havia sido levado cativo, assim como o rei de Sodoma e Gomorra também. Então Abraão se envolve naquele conflito por causa do seu sobrinho. É a terra cananita, né? Aquelas cidades pagãs, idolatria, toda aquela realidade terrível da própria Sodoma e Gomorra. E então Abraão vence a guerra e traz não só o seu sobrinho, como os despojos de guerra. O rei de Sodoma se apresenta querendo fazer uma aliança com Abraão. E Abraão diz que não receberia dele nada, porque a sua aliança era com Deus. E é justamente nesse intervalo que a figura do Melquisedeque surge no texto. Então, ele é um sacerdote e rei de uma cidade com o nome de Salém. Então, pensem no mundo, né, pagão, na Canaã pagã, antes de Josué, bem antes, né? A gente está aqui pelo menos 1500 antes de Moisés. 1500 antes de Moisés. Então, o Melquisedeque, ele é um rei de uma cidade chamada Salém, que também é sacerdote. Por que ele é sacerdote? É uma grande pergunta. Mas o grande X da questão é que quando ele surge no texto trazendo alimento, né, não só para Abraão, mas para os soldados que haviam lutado ali do lado de Abraão, interessantemente, embora o autor de Hebreus não cite, mas ele poderia citar, que Melquisedeque se apresenta com pão e vinho, né, que são figuras, símbolos cristãos muito fortes. Mas ele não dá ênfase a isso, mas ao fato daquele homem ser um sacerdote e receber de Abraão o dízimo dos despojos de guerra. Ali havia provavelmente gado, não é? Mulheres, crianças, ouro, prata, que era o que se trazia da guerra. E Abraão, quando vê Melquisedeque, reconhece em Melquisedeque uma autoridade espiritual. E ele vai separar 10% dos despojos, entregar e oferecer para aquele sacerdote que antes o abençoa. Abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Então o argumento do autor é que essa figura de Melquisedeque, ela antecede a linhagem sacerdótica de Levi, que é muitos anos depois. Levi é um dos filhos, né, de Abraão, descendente de Abraão, que vai ser instituído muito tempo depois. Abraão aqui não tem nem filhos ainda, só tem o sobrinho Ló. Então, se Levi vai ser justamente a tribo, né, que vai dar origem ao sacerdócio de Arão, porque Arão é levita, o argumento do autor já havia um sacerdócio antes, e ele não é da linhagem de Levi. O que já simplesmente é extremamente, um argumento extremamente forte para o texto. Vocês pensem como um judeu que entende, né, o sacerdócio, a figura importante, mas sabe também que tudo isso foi instituído ali em Moisés, através de Arão, que é filho de Levi, descendente de Levi. E ali tem início a ideia do sacerdócio. O autor de Hebreus está dizendo, Jesus é um sacerdote muito superior, porque ele é da linhagem de Melquisedeque, é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque já era sacerdote antes de Levi nascer. E aí o judeu, realmente, porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. E o que é o Deus Altíssimo? É o El Elyon. O Deus Altíssimo, no cenário de Gênesis, é o mesmo Deus de Abraão. Eles se identificam. O Melquisedeque, ele serve ao mesmo Deus que Abraão serve. Por isso que Abraão reconhece ele como uma autoridade. Se ele fosse um sacerdote de Baal, não ia ter conversa. Assim como o rei de Sodoma tentou fazer uma aliança e não teve conversa. Mas
o simples fato dos dois serem servidores do mesmo Deus faz com que eles se aliancem, tenham comunhão. Abraão receba a bênção do sacerdote e dizime. Esse dizimar é pegar 10% de tudo que ele havia conquistado naquela guerra e dar, não para Melquisedeque, né? Agora Melquisedeque tem, olha, ficou rico. Não, para o trabalho sacerdotal de Melquisedeque. Isso é interessante pra caramba. Por quê? Você vai pensar, como um judeu pensaria, peraí, se o sacerdócio foi instituído em Levi, que tipo de coisa é Melquisedeque? Como assim? Ele já servia a Deus, ele já era um sacerdote antes do sacerdócio ser instituído, e ao mesmo tempo o rei, ele fazia o duplo papel de rei e sacerdote num tempo em que nada disso havia sido instituído. E esse é o argumento do autor. Jesus é da ordem de Melquisedeque porque não descende de Levi. Ele é de um outro tipo. Ele é de um outro tipo, de uma outra linhagem. Entende o argumento até aqui? E ele vai dizer mais, ele vai dizer que Melquisedeque é superior a Abraão. Por quê? Porque Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E o que era o dízimo? Antes de você pensar nos termos neotestamentários ou modernos, né, como nós pensamos, o dízimo era um reconhecimento, como eu falei, quanto ao trabalho sacerdotal dele e o reconhecimento de que a batalha foi ganha por causa de Deus, por causa da intervenção de Deus, e era o reconhecimento de que ele, entregando o dízimo, ele estava devolvendo a Deus a vitória, a glória da vitória que Deus havia dado. Então, o Melquisedeque representa Deus ali, e ele está no papel daquele que impõe as mãos, enquanto Abraão está no papel daquele que se ajoelha. Por isso o autor vai dizer que Melquisedeque é superior a Abraão. Não que haja aqui uma hierarquia ou algo do tipo, mas dentro do panorama religioso, o sacerdote era a representação de Deus, abençoando aquele que dizimava. Entenderam, né? Claro como a água. Então o que o autor de Hebreus está dizendo? Melquisedeque era maior do que Abraão. Levi nem havia nascido. No grego está escrito assim, ele ainda estava no lombo de Abraão. Ele ainda estava no corpo de Abraão. Ele nem havia sido... nem havia havido fecundação nem algo do tipo. Não era nada, simplesmente não existia. Então quando Abraão dizima para Melquisedeque, Levi também está dizimando, que era o pai, não é? Dos levitas, que era o pai dos sacerdotes. Quando Abraão dizima, Arão está dizimando. Quando Abraão dizima, Moisés está dizimando, porque ele é o pai. E se ele é o pai e reconhece Melquisedeque, Melquisedeque é superior a todos esses. E se ele é de uma linhagem superior à linhagem de Levi, Jesus tem um sacerdócio superior ao de Levi. Aí você vai perguntar assim, não, tudo bem, eu entendi sobre Melquisedeque, mas o que Jesus tem a ver com esse cara? Aí é a segunda citação que ele já andou fazendo algumas vezes, que a gente pode abrir no Salmo 110, versículo 4. Ele já citou isso algumas vezes, né? A citação é: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem que está citando isso no Salmo? Davi. O Salmo 110 é sobre quem? Sobre o Messias. Aí é que a parada fica assim, interessantíssima. Davi, quando escreve o Salmo 110 sobre o Messias, ele vai dizer que esse Messias, ele será da ordem de Melquisedeque. E o que ele quer dizer com isso? Que ele será um sacerdote, ele será rei, o Messias rei, e que exercerá também a função sacerdotal. Mas ele não é da tribo de Levi, por isso que Davi escreve, ele é da ordem de Melquisedeque. Então ele é um sacerdote instituído por Deus, fora do sistema religioso que nós conhecemos, fora da curva, e ele é superior. Por quê? Porque Abraão reconheceu nele uma autoridade espiritual. Amém? Amém. Vocês entenderam o argumento do autor? Não é que, quando ele fala, por exemplo, né, ele vai dizer tudo isso que eu falei, até o versículo 2,
Abraão deu o dízimo de tudo. O nome do sacerdote Melquisedeque, né, é rei de justiça, ele fala, né? E também rei de Salém. Se você abrir, eu não vou ficar mandando você abrir toda hora, porque eu sei que isso atrapalha um pouco a gente, mas Salmo 76, versículo 2, é muito interessante também. Tudo isso aqui é muito interessante, né? Então você perceba que eu estou numa loja de brinquedos aqui, né? Chama Jerusalém de Salém. Salém é a abreviação de Jerusalém, cidade de paz. Aí que a parada fica mais top, né? Porque Melquisedeque, eu estou arrepiado, você não está vendo porque eu estou de casaco. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo quando não havia sistema sacrificial, quando não havia uma religião oficial dentro da Israel, porque nem havia a própria Israel, na cidade de Jerusalém, que foi a cidade posterior que vai abarcar o reino davídico. Então você tem aqui, o autor poderia ter falado isso, né? Mas tantos outros falam. Abraão simbolizando Israel e Melquisedeque simbolizando o reino davídico. Cara, isso é top pra caramba, velho. Não sei se você tá indo comigo, mas veio a água que eu bebo é boa. Jerusalém, a cidade de Salém, já tinha um sacerdote do Deus Altíssimo e era também rei. Por isso que o autor está aqui, né? Assim, ele toda hora ele vem, você pode perceber, vai ler Hebreus de novo até aqui, ele cita toda hora esse negócio, mas ele não resolve. Parece que ele está preparando assim a cereja do bolo, né? E quando ele fala, ele está babando para falar isso aqui. Cara, vocês não estão entendendo, né? Melquisedeque, ele era um tipo daquele que viria. Deus já estava trabalhando nisso. Deus já estava se revelando ao homem de uma maneira muito especial. E não era só aqui, não. A coisa estava acontecendo em outros momentos, como por exemplo, me lembro de cabeça, se você for ver a história do próprio Moisés, depois que foge do Egito, ele se encontra com as pastoras, não é? Que querem pegar água no poço. E aí uns cananeus ali impedem. E ele acaba conhecendo uma mulher e se apaixona. E ela é filha de quem? Qual é o nome do pai, do sogro de Moisés? Jetro. Jetro era um sacerdote de Deus. E não tinha Israel fora do cativeiro babilônico. Do cativeiro egípcio. Então você percebe que já haviam grupos, não é? Que mantinham a adoração a um único Deus. Lá de Adão. Isso não se perdeu com o dilúvio, não se perdeu com Noé. Isso ainda estava acontecendo. E Jerusalém, pelo que tudo consta, no período de Abraão, era uma resistência ainda numa realidade pagã idólatra, que era a terra que Abraão estava perambulando. E esse Melquisedeque representava justamente esse braço, essa resistência, né, monoteísta. Quem sabe aqui de bônus, não tem nada a ver com a mensagem, eu nem ia falar isso, mas hoje existe uma escavação arqueológica em Israel, eu já devo ter falado isso, eu vou dar um salto antes, que é chamada Cidadela ou a Citadela de Davi, não é? Desenterraram o que parece ser o palácio do rei Davi. Embaixo da muralha, isso é recente pra caramba, descobriram, porque são várias muralhas, né? Porque Jerusalém já foi destruída e reconstruída inúmeras vezes. Mas a última camada, a última muralha, que data do período do bronze, que é o período justamente de Abraão, eles encontraram um templo. Aí você pode procurar isso no YouTube, você vai achar bem fácil. Tem um altar, gente. E aí você vai falar assim, poxa, isso é isso que você está falando? Eu procurei tanto para ver isso aqui. E no altar não tem nenhuma divindade pagã. Porque haviam, né, eram estátuas, né, eles faziam as estátuas e adoravam. É uma pedra. É um altar com uma pedra. E aí, o que os arqueólogos dizem é que assim era o altar feito ao Deus de Israel. Vocês se lembram quando Jacó foge, tem o sonho da escada e os anjos, né, e ele faz, da pedra onde ele dorme, ele faz dela um altar? É uma pedra. Porque simbolizava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Impressionantemente, esse templo achado nas ruínas da Citadela de Davi é chamado de Templo de Melquisedeque.
E parece que é uma confirmação de que realmente houve uma religião monoteísta antes de Abraão, na cidade de Jerusalém, cidade depois que vai ser o trono de Davi, onde a Arca da Aliança vai ser guardada, onde o ministério de Jesus, em suma, vai acontecer. Isso é maravilhoso, assim. Mas vamos voltar para o texto, né? Ele vai dizer no versículo 3, por exemplo, que esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Isso intriga muita gente, porque alguns vão dizer que ele era um anjo, outros vão dizer que ele era Jesus aparecendo no Antigo Testamento, porque ele não tem início de dias, ele não nasceu, ele não morreu. Mas não é isso que o autor quer dizer. O autor está dizendo que não se conhece a genealogia de Melquisedeque, porque um sacerdote, para ser sacerdote, tinha que ter uma árvore genealógica. Como, por exemplo, os que voltaram do cativeiro babilônico, que não conseguiam provar a sua origem levítica, eles não poderiam exercer nenhum trabalho no templo. Tinha que provar mesmo. Então, o Melquisedeque não tem como provar nada, porque simplesmente as escrituras não falam. É isso que ele está falando. Ele interpreta de maneira figurativa, não é? Que era uma maneira judaica de se interpretar as escrituras, assim como não tem a história dele, a origem dele, não tem a história dos pais dele, não tem a história da morte dele, ele continua sacerdote. Porque a gente não sabe o paradeiro. E isso tipifica, né, Jesus, que também tem um sacerdócio por ter ressuscitado para sempre. É esse tipo de comparação que ele faz. Ele não está dizendo que o Melquisedeque é uma entidade sem início de vida e sem morte, que viveu para sempre, que continua. Tem uns que dizem que o Melquisedeque está entre nós. Não é nada disso. A comparação dele é que, assim como não tem a história deste homem, e somente esta narrativa, então o seu sacerdócio continua. Por isso que Jesus será da ordem também de Melquisedeque, porque ele terá um sacerdócio, essa é a continuação do capítulo, que será para todo sempre. Por isso o sacerdócio de Jesus ele é superior, porque ele não precisa de continuação em se tratando de descendência. Ele não morre, o sacerdócio dele não termina, ele continua exercendo o papel de intercessor entre Deus e o homem para todo sempre. Ele diz mais, não é? Versículo 4, ele vai dizer: considerai, pois, este homem, como ele era importante, a quem até o patriarca deu o dízimo dos melhores despojos, como eu já bem, eu acho, esclareci aqui. E ele vai falar no versículo 5 que, assim também Levi, né, que tem um sacerdote humano, que recebia dízimos de homens, ele é inferior, porque o Melquisedeque não tem uma genealogia, ele é de uma estirpe superior, e que Levi ainda não havia nascido. Então Abraão, quando dá o dízimo, ele está automaticamente dando por todos esses que vieram depois dele. Versículo 10, para dar uma adiantada, senão eu vou ficar falando aqui a noite toda. Pois ele ainda não havia nascido, não havia sido gerado, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Havendo dito isso, se você entendeu o cenário aqui, umas coisas eu acho, porque o argumento do autor é esse: Jesus é superior ao sacerdote levítico, porque ele é, assim como Davi falou no Salmo 110, da ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele era rei, ele era sacerdote, ele era um rei de justiça, rei de paz, e ele não tem uma árvore genealógica, ele é de outro tipo. Abraão reconheceu ele como sacerdote e deu o dízimo, por isso ele é superior. Ok, entendemos isso, um argumento bacana, né? Um hebreu lendo isso falou: caramba, faz sentido. Mas sabe o que me marca nessa história? É o encontro dos dois. Porque, primeira coisa que é interessante é como é que esse cara resistia a um universo, a um mundo idólatra do seu tempo. Isso para mim é muito forte no encontro dos dois, porque tudo que está acontecendo ali é sobre idolatria. E o Melquisedeque é a contramão de tudo. Ele é realmente um remanescente. Esse é um remanescente de verdade, né? Um remanescente do Deus Altíssimo. Por que Abraão reconhece nele a autoridade? Porque Abraão também é um remanescente, que também vem de uma realidade pagã, de um universo pagão idólatra, e que realmente ali, em se encontrando com aquele homem, representante de Deus, ele vai se prostrar para receber a bênção.
Isso diz muito para a gente, porque Jesus é o sacerdote maior do que o de Levi? Ele é o nosso sacerdote, é aquele que intercede por nós, aquele que se ofereceu como sacrifício por nós. Mas ao mesmo tempo, existe no texto um chamado a resistir, um chamado a ir contra uma cultura realmente pagã, idólatra, que assim como venera os seus atletas, venera outros elementos do nosso mundo pós-moderno. O Melquisedeque representa o que Jesus foi para o seu tempo. Alguém que resistiu com todas as forças, no caso de Jesus, até com a própria vida, aquilo que era a distorção da realidade, a distorção da verdade. Melquisedeque representa a contramão de uma cultura extremamente utilitarista, de uma cultura extremamente fútil, de uma cultura extremamente, como eu já falei, idólatra. E nós, enquanto igreja, enquanto adoradores do Deus vivo, enquanto reino e sacerdotes que somos, nós precisamos ter o mesmo posicionamento que Melquisedeque, resistir a tudo aquilo que conduz ao distanciamento de Deus, aos elementos realmente que fazem com que a gente se distraia e perca o foco. Olha o posicionamento de Abraão também. Eu não faço aliança com ninguém aqui. Eu não tenho parte com ninguém aqui. Se no primeiro momento você tem um Melquisedeque que resiste à idolatria, que resiste a uma cultura extremamente distanciadora do Deus que ele adorava, você tem um Abraão que reconhece isso. E quando vê e se encontra com aquele que adora o mesmo Deus que ele, há comunhão entre eles. Há realmente uma aliança. E aqui fazendo uma aplicação sobre esse tipo de texto, eu vou deixar a boa para o final, mas eu já posso falar para você resistir, ser realmente alguém que inspira, ser realmente alguém que vai contra tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Esse é o primeiro elemento aqui. Melquisedeque representa muito isso. Alguém fora do seu tempo, alguém fora de uma cultura onde que, realmente não se esperava encontrar nada de bom, mas está lá um elemento realmente representando Deus como resistência, como tudo aquilo que deve ser guardado enquanto prioridade na vida de alguém. A igreja é isso. Jesus, ele é um sacerdote do tipo de Melquisedeque e ele fez de nós sacerdotes do tipo de Melquisedeque. O segundo elemento esse aqui é bom, reconhecer autoridade espiritual. Abraão pensa nisso aqui. Abraão é o pai de Israel. Não tem um homem mais importante do que Abraão na história do Antigo Testamento. Não tem. Quando ele encontra um homem que representa Deus ali, que está envolvido com essa luta, né, com essa resistência, o que ele faz? Ele oferece. Esse oferecer, gente, é um chamado à comunhão mesmo. Entende isso? E eu penso que da mesma forma que a gente tem que resistir à nossa cultura, e quando eu falo cultura, eu estou falando para você ser um alienígena, estou falando daquilo que é destrutivo, corrosivo, aquilo que distrai, porque se você ceder, pode ser que você termine a sua vida ainda como um monoteísta, mas a geração que vai vir depois de você não vai ser. Por isso que você tem que resistir. E no segundo momento você tem que se conectar com pessoas que representam Deus. Você tem que pegar o melhor do despojo, o melhor das suas vitórias, o melhor das suas conquistas, o melhor dos seus projetos, o melhor dos seus sonhos e colocar justamente naquilo que vale a pena, o reino de Deus. É isso que Abraão está fazendo. Quando ele vê aquele cara, ele não está dando um presente para ele, não. Ele sabe que o trabalho dele é sério, que a resistência no mundo pagão é séria, e ele vai fazer o que com despojo? Cara, bota lá, bota no templo, bota na estrutura lá que vocês têm de culto, na estrutura religiosa. Isso precisa continuar. É isso que está por trás. Então você tem um encontro de dois homens que representam muito, o autor está frisando aqui, e que tipificam o Cristo, mas que são realmente inspiração para essa igreja aqui, de judeus que estavam se afastando da fé cristã, de homens que estavam realmente distraídos por causa da pressão de um mundo, embora monoteísta, idólatra também, que idolatravam outras coisas, e ao mesmo tempo ele está convocando a uma aliança séria com pessoas que realmente eram homens e mulheres sérios, cristãos sérios, líderes sérios, apóstolos sérios, líderes sérios
realmente que representavam a Cristo. Amém? Amém. É isso, velho. A gente, eu sei, sonha com muitas coisas, projeta muitas coisas, tem muitas ambições, é realmente assaltado, não é? Com cenas e histórias e narrativas, isso tudo distrai a gente pra caramba. Mas a gente não pode esquecer o nosso papel enquanto remanescente de um cristianismo. E agora eu não vou falar de maneira subjetiva e aberta, assim, a gente contra o Cristo. Eu vou falar dessa igreja aqui mesmo, na cidade que a gente está. Que ouso dizer, encontrar uma igreja séria aqui é difícil. Não digo impossível, mas difícil. Porque eu perdi as contas de quantas igrejas existem em Timbó. Mas eu sei a conta das que são sérias. Porque o resto, me perdoem, não é nada. Porque não representa o Deus Altíssimo. Porque não ensinam a palavra de Deus. Porque cederam em algum determinado momento. Há pouco tempo teve um pastor aí que quase matou a mulher com a esposa lá com facada, uma história, um rolo. Um negócio assim, eu vi no noticiário isso. Depois conversei com o Elton conhecia. Falei, cara, o que é isso que está acontecendo, cara? Ele falou, não, o pastor falou, não fala pastor, isso não é pastor, isso não é igreja, isso não é nada, isso é um absurdo. E aí eu tenho que, ainda ter que lidar com a situação de quando eu falo que sou pastor, as pessoas me conectam com esse tipo de coisa. Como assim? O evangelho é precioso, é coisa top demais, é lindo. Olha a história que eu tô falando de, olha quantos anos isso aqui tem, caramba, e continua representando, eu estou pregando sobre isso. Você representa isso. Então, se você ficar distraidinho, vai rodar, velho. No Rio é assim, né? Vai rodar, vai ceder, vai ser carcomido, vai ficar realmente em um estado de afastamento, distanciamento de Deus, porque não está levando a sério, resistir. Abraão, quando olha aquele homem, fala, toma, né? Leva, velho, leva tudo. Eu poderia ter dito isso, mas provavelmente ali era outro tipo de relacionamento. Bota onde tem valor. E tu sabe que o Melquisedeque, ele não abençoa só Abraão, não. Isso aqui também ninguém fala, né? Ninguém gosta. Mas lê o texto lá. Ele abençoa Abraão, ele abençoa Deus. Ele fala, né? Deus te abençoe, né? Por tudo, pela vitória. E abençoado seja Deus por tudo que ele está fazendo. É uma coisa muito louca que está acontecendo naquele texto. Porque são homens que têm relacionamento com Deus. Não é bagunça que está acontecendo lá. E o autor de Hebreus enche a boca para dizer isso aqui. Jesus é um sacerdote, não é da ordem de Levi. Não é essa politicagem que é o sacerdócio do tempo de vocês. Porque era, né? E Jesus condena isso. Não é essa bagunça que virou. É algo elevado, é algo nobre, é algo excelente. E aí tem mais, né? Eu acho que o que a gente tem, de levar em consideração é que se os homens veneram atletas, né, e figuras que representam alguma coisa que a gente não consegue atingir, eu, por exemplo, nunca consegui ser jogador de futebol, né? Na verdade, depois desses 3 testes, eu não tentei mais, eu desisti. Jesus representa tudo aquilo que o sacerdócio não conseguiu alcançar. O autor de Hebreus termina assim. Por isso que não tem lei para ele. Ele é a perfeição. Ele é aquele que se fez homem de maneira perfeita e representa a humanidade de maneira perfeita diante de Deus. E ele não é aquele que representa Deus. Ele é Deus. A divindade se manifestou entre os homens de maneira plena e representou a humanidade de maneira plena. E não entrou no tabernáculo ou no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de um animal qualquer. Era ele. Ele era o sacerdote. E ele era o sacrifício. Por amor. Por causa de uma igreja. Constituída de salvos de todos os tempos. Nessa igreja está Abraão, está Melquisedeque, está todos aqueles que com unhas e dentes defenderam o reino de Deus. Essa igreja aqui faz parte disso. E eu não vou me cansar de insistir que você precisa levar isso a sério. Não igreja como igreja enquanto instituição, reino de Deus. E colocar nisso todas as suas forças. Amém?
Pelé parou uma guerra. A gente pode parar um mundo. É só deixar Deus usar a gente. Vamos ficar em pé e orar?